E hoje nós temos aqui como convidado o ex-presidente do Rio Grande do Sul, Célio Lewandowski. Obrigado, Célio. Eu sei que você estava de férias nesse período agora de imposto de renda. Agradeço imensamente você ter aceitado participar desse nosso bate-papo, que hoje vamos falar sobre imposto de renda. Obrigado pela presença, Célio. Eu que agradeço, Daniel. Sempre um prazer aí conversar contigo e os colegas aí da FENACOM. Ótimo. E aí a pergunta, né, para iniciar nossos temas aqui sobre imposto de renda pessoa física, né? Nós temos um prazo aí um pouquinho mais elástico, até 31 de maio. O que é que nós temos? O que é que você tem para trazer aí de novidades, de situações inesperadas que aparecem nessa época de imposto de renda, né? Eu acho que essa primeira aí que tu já falou, né, que é o estender o prazo, acho que ficou até mais assim, mais razoável, né, Daniel, para a gente poder trabalhar, principalmente porque a pré-preenchida agora saiu no mesmo prazo que iniciou a liberação para poder enviar as declarações. Então, isso acho que ficou melhor para o profissional, até porque deu tempo entre ele fazer aquelas declarações que ele faz anualmente pelas empresas, DMED, DIMOB, para iniciar a correria do imposto de renda. Mas também tivemos muitos avanços esse ano em termos da pré-preenchida, né? Eu acho que a maioria dos colegas já tem esse hábito de usar o nosso certificado digital da FENACOM, né? Passar para o cliente para que ele possa fazer o seu certificado e ter a procuração, poder baixar a pré-preenchida, porque tem muita informação relevante ali para a gente. Eu até Acho que destaco. isso aí ajuda muito, né, Célio? Tanto o profissional que está elaborando, como o próprio contribuinte que esquece, às vezes, alguma informação, né? É perfeito. A gente sai de uma base de dados muito mais segura, né, Daniel? Então vamos lá, o que que eles colocaram? Além daqueles normais, que são os rendimentos pessoa jurídica, que já vinham, os lucros e dividendos daqueles que já informaram em DIRF, né? A questão das despesas médicas das empresas. E tem sido uma coisa mais assim, mais normal vir também despesas médicas daqueles profissionais que fazem o Carnê-Leão Web. Então, isso também já está importando, isso nos facilita. Mas esse ano foi interessante que aquelas doações que são feitas ao Fundo Criança e o Fundo do Idoso durante o ano também já estão vindo na pré-preenchida. Então, isso ajuda, tá? Eu não sei aí em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um certo problema, que muitas pessoas agendaram para pagar o documento de doação no último dia e acabou caindo em janeiro de 2024. Então, esses nós não vamos poder usar neste ano, vai ter que jogar para o próximo ano. Então, quando tu baixa a pré-preenchida, ele já te traz exatamente o que está lá na base de dados da Receita, o que nos dá mais segurança, né? Eu mesmo tive um caso de um cliente que trouxe um agendamento, e eu estranhei porque não estava na pré-preenchida dele. Daí eu fui e disse, não, mas traz o comprovante. Ele trouxe o comprovante, estava lá, debitado em janeiro de 2024. Disse, olha, a ação foi positiva, mas a dedução vai ser no próximo ano. Também achei interessante, Daniel, que vieram nessas pré-preenchidas os imóveis que foram transferidos. Isso está lá na descrição e até uma descrição bem, assim, bem completa, né? Então, aqueles casos que os colegas, que os clientes dos colegas fizeram compra por contrato de aquele promessa de compra e venda em anos anteriores, mas que fizeram a transferência nesse ano, já vai estar lá a informação. Ele não coloca o valor, obviamente, porque muitas vezes nessas negociações são a prazo, ou financiado pelo sistema financeiro da habitação, e tu vai agregando valor ano a ano. Mas eu acho importante usar aquela informação ali e, inclusive, lembrar os colegas que tu pode agregar neste ano, então, o ITBI que tu pagou e as taxas, mesmo de um contrato que tu já tenha feito anteriormente, porque isso também é custo do teu imóvel, né? Entra Uma como outra coisa benfeitorias para aumento, então, né? como taxas, né? Impostos, taxas, assim como as benfeitorias pode fazer ano a ano, porque muitas vezes o cliente esquece de trazer essas informações e acaba lançando o valor efetivamente pago, só o valor pago à construtora, né? Ou a quem comprou. E essas outras taxas ele acaba pagando ou para a prefeitura ou para o cartório, mas ele pagou, ele despendeu disso, é custo dele, né? Também uma outra coisa interessante são as contas bancárias e fundos, em alguns fundos, algumas aplicações que estão vindo também na pré-preenchida. Só que aqui eu acho que a Receita deu uma derrapada, por quê?
Porque o que que ela fez? Aquilo que ela não encontrou, que ela não conseguiu, o computador não conseguiu casar, ele lançou novamente. Então, em muitos casos, que tu tem lá, a declaração está ou no outro código, ou numa descrição que ele não conseguiu identificar, ele repetiu. E ao repetir, ele modificou o saldo do ano anterior. Então, esse é um trabalho que é importante a gente dar uma revisada nisso, né? Assim como não sei se aconteceu contigo, CEPs que tu colocou e que não estavam atualizados, ele mudou o endereço para o CEP que tu colocou. Então, lado par, lado ímpar, né? E na hora que tu vai entregar, se tu botar, não mudou o endereço. Não, mudou porque ele botou essa descrição que ele buscou lá na base de dados dos Correios. Então, esse é um outro cuidado que se tem. Mas, assim, de novidades e funcionalidades, né? Tem algumas também que eu acho interessante. Para aquelas declarações novas, tu já lançar o rendimento direto do bem. Então, tu tem uma poupança. Na poupança, se tu clicar ali, tu pode lançar o rendimento a partir dali. Qual é a vantagem? Tu não precisa digitar qual é o código, que é o código 12, e nem o CNPJ. Ele já joga lá para o rendimento e já abre, né? E deixa Ali vinculado, né? Você sabe já para deixa qual se refere. ele já faz e aí fica mais fácil. É claro que aqueles que são recorrentes, tu já lança direto, né? Tu já tem do ano anterior, então tu só preenche isso. Mas na pré-preenchida também tem vindo os rendimentos de fundos de investimento imobiliário. Isso é uma coisa que às vezes é difícil tu conseguir esse informe. Próprias operadoras, né, de investimento, elas muitas vezes dão o informe dos rendimentos normais e esse de renda variável ela acaba tá lá na corretora, então tem que estar pedindo. Então, na pré-preenchida é interessante isso. E também uma novidade que tem foi o reconhecimento da receita da pensão alimentícia isenta, né? Então, ela abriu um campo específico lá nos rendimentos isentos para te colocar isto, tá? E lembrando os colegas que tu pode retroagir 5 anos. Está lá na pergunta 219 do nosso querido Perguntas e Resposta, né? Então, ali esclarece que tu pode ir lá fazer as declarações retroativas e fazer a transferência daquele rendimento que estava como tributável para rendimento isento. Isso vai te gerar o quê? Um acréscimo da restituição desses anos, ou então a diminuição do imposto a pagar. Aquilo, se for restituição, a Receita vai te creditar, tá? E se for redução do imposto a pagar ou mudar para a restituição, tu vai ter que fazer um perder-compra daquilo que tu pagou a mais. E esse processo, né, Célio, aproveitando esse embalo da pensão alimentícia, que é uma novidade, né, para esse ano, já que você já tem que Uhum. lançar diretamente como isento. A maioria dos contribuintes ainda não tem o conhecimento, pode estar ali tributando, mas esses últimos 5 anos, no caso, é simples, é um processo simples, eu preciso entrar com um processo administrativo ou tudo pelo programa, procuro um Ah, especialista da área para poder me ajudar, claro. é óbvio que vai pelo programa, né? Assim, a primeira providência é o programa. O processo é só o perder compra, se quiser, dessa diferença, tá? Eu tive casos no ano passado, e a Receita montou uma força-tarefa, entregamos no mês seguinte ele estava recebendo crédito na conta. Então foi rápido. O que é mais demorado, né, Daniel, é o famoso perder comp. Esse passa por uma análise, esse, né, é mais demorado, tá? Então esse, tanto que tem pessoas que, por exemplo, vão fazer um caminho mais tortuoso, mas que um custo maior, que é tirar todo o carnê-leão e fazer perder comp de cada carnê-leão. Aí o trabalho é maior, né? Mas dizem, né, e obviamente se tu for fazer uma conta, talvez o teu valor fique maior. Mas, assim, vai demorar mais, tá? E não é o que a Receita tem recomendado. Ela vai pelo mais simples. Pagou o carnê-leão, torna-se um pagamento espontâneo, ela vai te devolver agora. Tem um outro dado, Daniel, que eu achei interessante também, o reconhecimento da Receita daqueles juros de ações trabalhistas. Que lembra que alguns ele tributava, dizia que tinha Sim. que tributar, e outros eram isentos, conforme o tipo de demissão, né, que tu tivesse. Isso ela reconheceu todos como isento e criou um campo lá no RRA para te separar o que é o principal dos juros.
E esses juros, ele já, ao lançar ali no RRA, ele já transfere automaticamente lá para rendimento isento. Então, não vai compor a base de dados. E lembrando também que a gente pode deduzir as despesas com advogado desse RRA. Né? Então, se tu despender o valor, tu pode. É claro que tu não pode despender, lançar tudo como rendimento, abatendo o rendimento tributável. Tem que usar a proporção, mas é interessante. Tá? Eu estou vendo aqui nos meus controles aqui que eu fiz, né? Criptoativos é outro item, tá? Que a Receita tem estado de olho, tá? Tanto criptoativos como renda variável. Então, ela já botou lá uma opção, uma observação, que se a ação é em bolsa, que tu coloque o código da ação. Então, vamos lá, Magazine Luiza, MG, tem um código ali que eles usam lá na bolsa, na B3, né? Isso você tem que descrever na hora do lançamento. Ele abriu um campo específico. Então, tu vai ali no item das ações, né? Então, ele pergunta, é negociado em bolsa? Sim. Aí tu coloca ali esse código da bolsa. Tem até alguns sites que dão tanto o CNPJ quanto a questão do código da bolsa, tá? Então, isso é interessante também. Por que que eles estão fazendo isso, Daniel? Dizem que eles já estão preparando um sistema, né, para poder buscar as informações lá do próprio site da Bolsa e já gerar o DARF, porque, não sei, parece que tem algumas pessoas que se esquecem de apurar a renda variável, né? E o Gostei fundo do de... esquecimento. É, e outro também que tem ali o campo do fundo do investimento imobiliário. Então, esse também tem a tributação, e essa ainda, né, lembrando que é 20%, né, não é 15%. Então, ela tem o campo renda variável, campo fundo de investimento imobiliário. Tá? Então, na hora, se tiver ganho na venda, tu tem ali a tributação, que a isenção alcança só aquele rendimento que eles chamam de aluguéis, né? O rendimento mensal que tu recebe. Mas na operação de compra e venda, tem que dar uma olhada nisso, tá? Outra coisa que eles estão cuidando e já estão verificando, naquele benefício da medida provisória do bem, que tu podia usar o imóvel, vender o imóvel residencial ou mais e compra outros em 180 dias, né? Tu pode usar se tu usar todo o valor, tu não vai pagar imposto, né? Mas tu pode usar isso a cada 5 anos. E agora o programa ele já busca os teus últimos 5 anos. Se tu fez uma operação há 3 anos atrás e usou o benefício, ele já te avisa que tu não pode usar de novo, tá? E Ah, também a novidade não é desse ano, mas não custa reforçar, é que se tu usar o produto da venda desse imóvel residencial para quitar um outro imóvel residencial também vale, né? Lá no início desse benefício, a Receita não estava querendo reconhecer isso. Mas depois ela foi motivada pela justiça, né? O pessoal começou a discutir esse assunto e ganhou, né? Então, isso também é uma novidade, tá? Outra coisa que funcionalidade interessante, tá? O débito automático, se tu já entregou a declaração e quer fazer, tu não precisa fazer retificadora, tu pode ir lá no ECAC e fazer direto no ECAC, tá? Isso, se tu fizer até 10 de maio, tu pode, inclusive, na primeira, que vence em 31 de maio, tá? Também, dentro dessa linha de usar o nosso certificado, né? Quem baixar a pré-preenchida e usar Pix, deverá ter prioridade na restituição, obviamente respeitando aqueles prioritários por lei, né? Então a Receita está incentivando que tu use o Pix, mas lembrando que é Pix CPF, os outros não vai poder descontar, ele usar, nem né? abre, né, no campo, ele só abre mesmo quando você Só o marca Pix. Pix e já fica Isso. registrado. Isso aí. Também a funcionalidade que ele já tinha, mas que é interessante, é a atualização dos dependentes, né? Então, se tu clicar ali, ele já atualiza diretamente o endereço dos teus dependentes, tá? O dos 65 anos, se tu tem mais de uma aposentadoria que excede os 24 mil e pouco, tu clica ali e ele já joga para rendimento tributável para te não te esquecer, né? E ele ainda é justo que ele joga o 13º para não tributável, ele não deixa como tributável, tá? Então, assim, isso é interessante também.
Ali, vamos lá, outra coisa que tem que cuidar. Benfeitorias. O pessoal gosta de botar benfeitorias. Eu acho justo, né? Para melhorar o valor do bem, tá certo. Só que quem faz benfeitorias, imagina-se que use mão de obra, né? E se usou mão de obra, tem aquele cadastro para fazer Cadastro Nacional de Obras, ou SEI, não sei qual é o termo que vocês usam aí. O CNO, Cadastro Nacional É, de Obras, e né? reza uma lenda que tem que pagar o tal do INSS sobre essa obra, não pode só fazer a obra, né? Então, assim, esse cruzamento a Receita também tem feito, tá? Então, assim, tu aparece lá com o imóvel e não tem nenhum recolhimento de INSS nessa matrícula, nessa CNO, tu pode ter aí ela tem emitido cartas, tá? Para os contribuintes para solicitar que eles apresentem a alocação dessa mão de obra. Às vezes tu contrata o empreiteiro não tem o cuidado de jogar essa mão de obra para a tua obra, né? Então, acho que isso é interessante. Outra coisa também que tem que ter cuidado é em relação às contas conjuntas, tá? Isso tem acontecido, por exemplo, a minha e da minha esposa caiu nas duas, o mesmo valor, né? Então aí, eu lanço numa só, não lanço nas duas, tá? Mas na hora que ela puxou para as duas. Então é só uma questão de ajustes, né? Isso vem para o bem, né? Eu sempre tenho essa questão, assim, tento enxergar o lado do copo meio cheio, né? Então isso nos ajuda. Óbvio que tem que fazer um exercício. Eu não sei aí no Ceará, aqui o povo anda meio, como é que é? Meio arredio. Ele já chega dizendo o seguinte, bah, mas esse ano tu não vai precisar fazer nada, já vem tudo pronto, né? Então tu vai baixar o honorário, e eu tenho um certo problema com baixar o honorário, não sei assim, né? Quer dizer, é até baixo, né? Mas tem que ter uma justificativa, diminuiu, o que que aconteceu, tem menos trabalho. Aí muitas vezes tu tem que gastar um tempo, né, Daniel? E conversar com o teu cliente ali e mostrar para ele que não é só isso. Tu tem ali, por exemplo, taxa de aluguéis. Tu tem que reduzir a taxa de aluguéis. E aquilo que importa da DIRF vem o valor bruto, não vem o valor líquido já. Tá? E aqui também a gente se deparou com uma situação que a imobiliária colocou em Dimob o CNPJ da filial e a empresa colocou na DIRF o CNPJ da matriz, ele duplicou o rendimento na importação. Ele importou das duas. E aí tu tem que excluir uma delas, fazer o ajuste, né, para não fazer o teu cliente pagar em dobro isso, tá? Por isso que a ajuda, né, do especialista é sempre muito bem-vinda, né? Essas informações que a gente está conversando aqui, mais ou menos 15, 16 minutos aqui de programa, o quanto você já trouxe aqui de novidades, de cuidados que o contribuinte tem que ter. E para quem não tem conhecimento e quem não tem habilidade de mexer no programa, saber onde colocar o quê, com certeza irá cair em malha e vai dificultar a sua vida futura junto à Receita Federal. É uma outra coisa também que eu acho muito interessante, Daniel, é assim, nós profissionais que temos um volume, nós temos algo que nos ajude, né? Eu acho que tem muitas ferramentas hoje que possibilitam que a gente possa fazer um trabalho melhor, uma análise na hora de vender o serviço, eu costumo dizer, né? Até o antídoto que a gente pode usar em relação a essa questão aí de dizer que está tudo pronto, é tu prestar um serviço adicional, que é, por exemplo, fazer análise ali patrimonial do teu cliente, se ele está evoluindo, se não está evoluindo, né? E esses temas ajudam, tá? Outra funcionalidade interessante de alguns sistemas desses é eles irem lá na Receita e já consultar o processamento da declaração. E muitas vezes mesmo tu fazendo tudo ok, a fonte pagadora foi lá e trocou o valor, informou um valor novo, né? E aí tu fica vendido nisso, né? Porque tu já entregou, tu achou que está tudo certo. Não, mudou. Então, esses sistemas que a gente que chamam de robô, né, que já faz a pesquisa, isso nos ajuda bastante, tá? E também outra coisa, né, a declaração, pelo menos eu vejo, como uma oportunidade de negócios. A gente tem que encarar isso como uma oportunidade de negócio. Então, por exemplo, ano passado, que eu estava com mais tempo, estendeu o prazo, né? Então, eu sugiro bons trabalhos dali. Trabalho de sucessão, tu pode olhar ali, né? Até casualmente foi numa família que eu atendo. Então, olhando ali, eu vi que as filhas já estavam no negócio, mas estavam ganhando menos do que precisavam para viver, né? Por quê? Porque tinha uma participação muito pequena. Então, ali na hora de fazer
a apresentação da declaração, eu conversei com esse meu cliente, perguntei se ele, como é que estava a questão dele de sucessão, como é que ele estava enxergando isso. Ele disse, não, Sérgio, já iniciei o processo. Aí, como eu tenho conhecimento da empresa dele, eu disse, ó, então tem uma oportunidade aí de tu ter talvez um espaço para economia nessa sucessão. Então, tu pode fazer uma negociação dessas tuas cotas com as filhas, né? Então, aí daqui a pouco tem que ver até onde tu está disposto a já iniciar esse processo. E foi interessante que depois, não na época do imposto de renda, surgiu esse trabalho. E é um trabalho que tem um valor agregado bem interessante, né? Então, muitas vezes ali do imposto de renda, se tu tem tempo, se tu usa uma ferramenta que te usa uma pré-preenchida, usa essas ferramentas que fazem a parte mais manual, né, e te dão um serviço mais assim mais com mais informações, com mais fidelidade, dá tempo de tu também buscar esses outros serviços, né? Que a gente vive de serviço, né, Daniel? A Com gente não certeza. é importante, é uma receita, pelo menos aqui no nosso escritório, é uma receita interessante, essa receita do imposto de renda, mas mais do que a receita é esse contato direto com o cliente. Esse contato muitas vezes gera negócios, né? Daqui a pouco tu tá vendo o cara tá pagando muito imposto na pessoa física, tem muitos imóveis, né? Tem algumas alternativas para que tu possa fazer aí uma redução dessa carga tributária do teu cliente obviamente isso acaba resultando num trabalho para os demais meses do ano. Então, acho que é isso. E o cuidado que eu sempre digo é o seguinte: fazer a declaração não quer dizer que está completo. Completo é só quando encerra, né? Eu gosto sempre de dar a notícia da restituição. É um momento positivo, né? Então, assim, vem a informação lá do aplicativo, né? Sempre vem com uma antecedência. Então, alguns dias antes do crédito, eu aviso ele, ó, vai creditar o teu valor. E não é muito difícil, Daniel, de ter aquela surpresinha que o cara, por problema de conta, mudou conta, alguma coisa, o cara deixou o dinheiro parado lá, né? Então, quando tu pesquisa, quando tu faz esse que eu chamo de pós-venda, muitas vezes tu pode, né, dizer para o cara, ó, tu esqueceu aí, vai lá, liga lá para o Banco do Brasil, tem o número próprio e faz o redirecionamento do teu crédito, né? Assim como é importante a gente também estar atento se esse cliente caiu em malha, para ver se não tem alguma coisa que tu possa fazer antes dele ser chamado, né? Então, dá uma revisada naquelas despesas médicas, ver se não tem ali algum recibo ali que ele mandou, ou mandou como sendo dele, daqui a pouco é de um dependente, né? Ou teve uma renda, que é muito comum. Lança o dependente tem um estágio, o estágio tem que tributar, e ele esqueceu de mandar, porque aquilo nem está no radar dele, é um dinheiro que o filho ganha e não é relevante, né? Mas ele esqueceu. Então, quando tu faz essa pesquisa, isso aparece depois. Porque como tu tem o certificado do cliente, não do dependente, às vezes tu tem essa surpresinha. Então, o pós-venda é interessante. Por quê? Porque tu evita que essa multa seja maior ou que ele seja intimado pela Receita e que muitas vezes ele tem aquele olhar assim que parece que, eu te paguei, fez errado. Não, calma lá, vamos ver o que tu mandou, né, Daniel? É a segurança da informação que você está prestando, o serviço que você está prestando para o seu cliente, né? Então, É, esse conjunto que você trouxe de ideias é bem interessante, esse pós-trabalho, né? É uma é. continuação com um olhar de cuidado, é seu cliente, e você realmente tem que começar a ter um começo, meio e fim do trabalho. Bem interessante suas dicas, viu, Sérgio? Outra coisa também, Daniel, que a gente tem que estar atento são nos movimentos da Receita, tá? Não sei aí para vocês, mas ela fez dois movimentos na área rural que foi bem interessante, que foi a questão Operação Grãos, que ela estava revisando o que o pessoal estava declarando de receita versus o que estava na fazenda estadual, e ali ela acabou descobrindo algumas situações que não estavam correspondendo 100%, né? Que tem muitas vezes aquela situação que o cara tira, na família tira um talão só, mas a receita não é de uma família, né? Mas ele, por questão lá de comodidade, alguma coisa, não faz corretamente, não faz a parceria, não faz um documento, não formaliza isso bem. Então, isso tem gerado algum problema, tá?
Outro problema também que tem gerado são aqueles que declaram como receita, e entendem que é receita da atividade rural, algo que a Receita entende que é arrendamento. Então, aí tem um critério. Tu não pode simplesmente, não é só porque tu recebe o produto e emite uma nota que tu vai lançar como receita da atividade rural. Tem que ver se atende aquela questão do entendimento. Se tu tem um contrato bem feito de arrendamento, se também tem ali, tu recebe um percentual sobre a produção e não valor fixo, que a Receita entende se for valor fixo, tu não está correndo risco, né, Daniel? Então, aí ela diz, ó, isso é arrendamento, e vão combinar que a diferença é bem significativa, né? Então, às vezes o Sim, pessoal... E muitas vezes o contribuinte, ele te passa e diz, ó, tá aí, é receita da atividade rural. Então, acho que estar atento a isso é importante, ou pelo menos, né, deixar o cliente avisado sobre os riscos que ele está correndo se ele te passar essa informação como sendo receita da atividade rural e não tiver documentação hábil para depois fazer frente a uma verificação da receita. São duas ações que a Receita aqui está fazendo, mas acho que não é só no Rio Grande do Sul, acho que ela está fazendo em outros estados também. Tá? Tem outras regiões, inclusive, que têm volumes de produção maiores, né? E concentrados em menos contribuintes, né? Então, a Receita era algo que, assim, eu trabalho nisso há bastante tempo, eu não tinha visto a Receita trabalhar isso, né? Outra questão que ela tem trabalhado é aquele profissional liberal que tem empresa e também atende como profissional liberal. E aí, na empresa dele, ele não tem despesa nenhuma. E tem um monte de despesa no livro caixa, né? Então, o famoso critério da conveniência. Isso também tem que estar atento, tá? Porque, ok, tu pode atender aqui, é muito comum atender na Unimed, né? Então, na Unimed tu atende como pessoa física. Tu tem despesa assim no teu consultório, mas daí os particulares, o pessoal joga tudo dentro de uma PJ. E aí é só lucro, não tem nada de despesa. Então, tem que ter um critério e tem que ter um rateio aí que seja razoável, né? Tu pode sim usar as despesas no teu livro caixa, mas com uma razoabilidade, tá? sério. A gente vai ter que ir encerrando o programa já, né? Eu sei que o bate-papo aqui iria mais algum tempinho. São muitas novidades, e você que é um especialista no assunto, né? Uma pessoa bem conceituada e bem entendida sobre imposto de renda, né? Eu mesmo lhe procuro muitas vezes para sanar algumas dúvidas. Aí você só me responde, leia a pergunta tal, do livro e tal, a resposta está lá. Eu acho uma graça isso, né? Quando você tem um domínio muito do assunto. E você está trazendo isso aqui um pouquinho para a gente, para os que nos acompanham, né? Para todo o sistema SESCAP e SESCOM. Então, eu queria te passar a palavra final, né? Para tu dar as últimas dicas e já lhe agradecendo aqui a sua participação. Obrigado, Daniel, aí pelo convite. É sempre um prazer a gente estar atendendo aos colegas, né? E desejar a todos assim um bom trabalho, né? A gente sabe que é um período que a gente tem realmente muitas vezes abre mão de um pouco de tempo com a família, né? Para atender os clientes, né? Eu acho que isso eu chamo aqui de safra, né? A nossa safra, né? É importante a gente buscar isso, mas sempre cuidando da saúde, saúde, né, física, saúde mental, e ter o equilíbrio nisso, né? Então, acho que é importante para o nosso colega. E desejar, então, a todos aí um bom final de imposto de renda. Ainda temos bastante tempo aí, mas agora é a hora que começa realmente a movimentar mais e o tempo passa bem rápido para a gente, né? E fico sempre à disposição aí de ti nas tuas perguntas, né? E também alguma outra oportunidade que queira esclarecer aí aos colegas aí, que a gente possa contribuir, porque eu acho que isso é parte do nosso trabalho também, é contribuir para os colegas aí. Ótimo, Sandro. Muito obrigado, então. E a todos que nos assistem também, muito obrigado por acompanhar as redes e canais da FENACOM. Obrigado, pessoal, e até a próxima.